Agora é hora do quadro Direitos do Consumidor. E o Douglas Pinto vai responder. Ele está em São Luís, ele está na Avenida Marechal Castelo Branco, onde funciona o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado. Douglas Pinto, quais são as perguntas dos nossos telespectadores e quem responde? Soares, a gente tem pergunta de São Luís e também do interior do estado. Quem vai responder para a gente é o defensor público Jean Carlos Nunes, que está aqui com a gente. A gente tem uma primeira pergunta que vem lá do município aí de... Aliás, tem do município de Açailândia, que é a Karina Barros. O que ela pergunta? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos condomínios e também em acidentes que ocorrem dentro de shopping? Em relação aos condomínios, não. A relação entre os condôminos e o condomínio não constitui uma relação de consumo. É regida pelo Código Civil, pela relação propriamente privada, não se trata de relação de consumo. Em relação aos danos que ocorrem nos shoppings, sobretudo quando esses danos atingem consumidores que ali se encontram para exercer atividade de consumo, cabe responsabilidade civil à luz do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor pode sim ser indenizado. Agora, quando acontece, por exemplo, dentro do supermercado, caiu algum produto, ou mesmo dentro de uma loja, que aí o dono do estabelecimento ou gerência diz, olha, você vai ter que pagar. E aí, quem resolve isso se a pessoa se feriu? Às vezes ela pode não ter sido culpada. Neste caso, provavelmente é o próprio consumidor quem causa o dano. Tem que aferir a culpa dele nesse caso, neste evento específico. Se em decorrência desse dano outros consumidores são atingidos, esses outros que não participaram das causas do evento têm direito a uma reparação. Se o consumidor provar que ele não tem culpa e o estabelecimento querer que ele pague o produto? Há um princípio geral no direito que diz que quem não é culpado, a princípio, não paga. Ele tem que provar? Sim. Não, nesse caso, a empresa interessada em reparação, em pedir a indenização, é que quem alega é quem tem que provar. Então a empresa que teria que provar. Vamos agora, tem a pergunta da Juliana Santos do Centro. Qual o prazo máximo para que as informações sobre o consumidor fiquem em bancos de dados? Ela deve estar falando de SPC e Serasa. O registro em bancos de dados que tratam de dívidas do consumidor expira em 5 anos. O artigo 43, parágrafo 1º do CDC, é claro, estabeleceu um limite. É importante dizer para o nosso consumidor, para aquele que nos assiste, que isso não é uma liberalidade para que a gente faça contas, não pague, com a certeza de que isso vai um dia acabar. Não funciona assim. É muito importante que o consumidor tenha responsabilidade em relação àquilo que consome. Entretanto, se configurada a situação de dívida, essa dívida perdura no sistema de proteção ao crédito, o registro, pelo menos, por 5 anos. Quer dizer, o nome dele sai da lista suja, mas ele continua devendo. O débito está lá. Exatamente. Ele tem que pagar. Exatamente. Ele continua com a responsabilidade sobre a dívida, sobretudo se ocorrer um protesto, se ocorrer um registro negativo em outro mecanismo. Mas, a princípio, no sistema de proteção ao crédito, o nome estará limpo. Agora tem o André Salomão do Renascença. Ele pergunta que tem uma casa em construção e ele acredita que a obra não vai ficar pronta na data certa. Ele quer saber se o descumprimento do contrato gera necessariamente dano moral. Necessariamente não. O dano moral, em se tratando de pessoa física, é a lesão à dignidade humana. Então nós precisamos analisar as circunstâncias do caso concreto. A obra atrasou. Quais foram as causas do atraso? Essas causas são justificadas à luz do contrato? Essa família que adquiriu esse imóvel, uma família recém-casada, que está com um filho pequeno, vivendo de aluguel, enfim, é preciso analisar as circunstâncias. No caso como esse que eu estou aqui configurando, não há justificativa no contrato, a família recém-casada depende do imóvel, sonha com a casa própria, é muito provável que seja uma reparação a título de dano moral. Ok, muito obrigado ao Jean Carlos Nunes, que é defensor público, e o núcleo da Defensoria Pública do Consumidor fica aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro de São Francisco, funciona a partir de 8 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, então, ao Douglas Pinto. E o atendimento é gratuito, hein? É aqui no bairro do São Francisco. Vá lá.